O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós, no dia de ontem, ouvimos no Evangelho a escolha dos 12 apóstolos. Jesus que os escolhe e lhes dá poder para expulsar os demônios e curar as doenças. E hoje Ele está enviando. Ide pelo caminho. Dá algumas instruções para eles do que deve levar, do que não deve levar. E diz algo que nós queremos dar atenção aqui. Se alguém vos receber, se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés, que aquele lugar, aquela cidade vai ser tratada com mais dureza do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque não acolheram a palavra do Senhor. Lembra que Jesus vai dizer em outro lugar que quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos ouve, a mim ouve. Se perseguiram o Mestre, também vão perseguir vocês. Mas se também perseguiram e guardaram a minha palavra, se me perseguiram e guardaram a minha palavra, também vão guardar a vós. Jesus aqui está dando autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aqueles que estão ali no fundamento, no início da constituição da igreja. Então, escutar a palavra de Deus, que chega até nós por meio da sua igreja, daqueles que Ele autorizou, que Ele deu autoridade, que Ele deu poder, que vem dEle. E que, claro, o Senhor deu uma missão que extrapolava as condições humanas, a condição de uma pessoa, de um grupo pequeno, de conseguir realizar esse objetivo, que era levar o Evangelho para o mundo inteiro. E é por isso que vai se passando, sucessivamente para os demais a autoridade que Ele mesmo conferiu, para que o Evangelho chegue a todos aqueles que o Senhor deseja alcançar ao longo dos séculos. E chegou até nós. Mas chamo a atenção aqui para esse alerta que o Senhor faz, porque não receber os apóstolos, a igreja, e não escutar os apóstolos, não escutar a igreja, constitui sim
para nós, uma desobediência à palavra de Deus. Estou falando aqui, o mesmo que Nosso Senhor está apontando, é para aqueles que de fato rejeitam, não querem saber. E nós também podemos, mesmo dentro da igreja, rejeitar os mandamentos do Senhor. Não dar muita atenção, achar, não, isso aqui não é tão sério assim não. Eu posso até obedecer esse, mas esse aqui eu acho que Deus não vai se importar tanto não. Só que quando nós tomamos uma atitude dessas, de fechar os ouvidos à palavra de Deus, de virar as costas para Deus, nós, meus irmãos e irmãs, estamos indo contra uma verdade não estabelecida pelos homens, como por exemplo, e que é para o nosso bem, uma lei de trânsito, mas nós estamos indo contra uma lei fundamental inscrita no nosso ser, que Deus colocou ali e que os homens, pela inspiração divina, escreveram para recordar a nossa consciência, recordar a todos nós que por causa do pecado não conseguimos enxergar com clareza, logo assim de primeira. A gente precisa que Deus venha sim ajudar e iluminar com a verdade da fé a nossa inteligência. Essas verdades aí são verdades salvíficas. Quando eu vou contra elas, eu estou indo contra mim mesmo. Por exemplo, quando se fala de amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, o Senhor está mostrando para nós que nenhuma outra coisa aqui, que não Ele, nenhuma outra coisa aqui vai realmente saciar o desejo de plenitude do nosso coração. E quando a gente põe o carro na frente dos bois, quando a gente põe as coisas ao contrário, não funciona, trava e não sacia o nosso coração. Quando se fala de guardar domingos e festas, este preceito aqui é para que a gente de fato não esqueça a nossa origem e a finalidade de nossa vida, que é o próprio Deus. Honrar a Deus é a nossa felicidade. Nos voltar para o Senhor, adorá-lo, é de fato a melhor coisa que pode nos acontecer. Quando a gente vai esquecendo de Deus, por exemplo, eu não vou guardar o domingo, os dias santos, não vou guardar os dias dedicados a Deus, vou ficar aqui em casa mesmo, que é melhor passar o dia descansando, e eu vou aos poucos deixando de fazer aquelas atividades que recordam o amor a Deus, que expressam o nosso amor a Deus, eu vou deixando de lado, é o mesmo que você pegar uma planta e arrancá-la da terra e tirar de onde ela mesma subtrai todos os nutrientes para a sua vida. É você cortar o galho de uma árvore, ele vai secar. Você quebra a conexão. Nós não podemos ser desconectados de Deus. E quando nós vamos tirando da nossa vida tudo aquilo, inclusive os objetos religiosos, que nos recordam aquele que nós amamos, como uma fotografia, como um livro de recordações, lembra daquelas coisas importantes na nossa vida. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, nas nossas casas, nos ajudam a recordar de Deus. Todo mundo enxerga que roubar, não furtar, que roubar é algo contra o ser, contra a ordem das coisas. Quando nós também não queremos obedecer ao mandamento de não pecar contra a castidade, e aí isso implica na vida familiar. Muitos que não querem ver a verdade do ser, que a nossa sexualidade está
sim, também voltada para o outro, para o bem do outro, para a constituição da família humana, para a dedicação nossa para o outro, claro, numa identificação própria, da própria sexualidade, mas também voltados para o outro. E todos os pecados aí que não param de bater na nossa porta, de uma constituição de outros modelos de família que não o pensado por Deus e apresentado por Deus. E quando a igreja defende isso e fala que isso, novos modelos aí de família, está contra a ordem estabelecida por Deus, Deus está falando isso para o nosso bem. Qualquer um que pare para fazer um exame de consciência vai perceber que esta verdade do Evangelho é para o bem da própria humanidade e está de acordo com a reta razão. Então, você está vendo aí que receber os apóstolos, escutar os apóstolos, tem a ver com obedecer a Deus e o nosso próprio bem. Mas não só isso, porque alguém pode dizer, padre, mas eu observo isso aí desde a minha juventude, como aquele jovem rico. Isso aí não... Que mais? Aqui, para encerrar, gostaria de falar aqui da nossa desobediência, muitas vezes, aquelas inspirações e aqueles alertas que Deus faz ao nosso coração e à nossa consciência, com pecados que talvez aí não vai ser pecado grave, mas que nós poderíamos crescer no amor a Deus, no fervor a Deus, no testemunho do Evangelho. Isso também ia ajudar outras pessoas, mas nós também cresceríamos ao escutar aquelas inspirações para amar mais, para corrigir algumas imperfeições que influenciam na nossa família, na nossa casa, na nossa vida em comunidade, e que Deus está nos pedindo para a gente ser um pouquinho mais generosos no amor e ir retirando aquelas coisas que não são aí talvez tão grosseiras aos nossos olhos, mas ofende também a Deus. E quando nós não damos atenção a essas coisas e vamos nos permitindo, assim, mais ou menos conscientemente, nós estamos aos poucos, como que colocando algo assim sobre a vela, que você vai diminuindo ali a luminosidade, mas também o calor, e às vezes até pode apagar a vela com o passar do tempo. Nós vamos meio que abafando e vamos ficando no limiar do amor a Deus, do fervor a Deus, mas também do outro lado, a tibieza, a frieza do coração, esse amor aguado. Quando nós deixamos de corresponder a essas inspirações que Deus vai nos dando para amar mais a Deus, a gente pode sim ir enfraquecendo o nosso amor e a longo prazo a gente pode até cair num desses pecados mais graves contra os mandamentos. Mas vamos pedir a Deus que nos dê a graça no dia de hoje de ir correspondendo àquilo que Ele vai suscitando no nosso coração. Todos nós sabemos aqueles apelos que o próprio Espírito vai fazendo no nosso coração para a gente amar um pouco mais, dar um pouco mais. É aquele convite que Jesus faz ao jovem rico. Olha, você já vive os mandamentos? Dê um pouco mais, vem e me segue. Pelo seu corpo e sangue que vamos receber, sejamos robustecidos, fortalecidos pela sua graça. Amém.